Vozes do subsolo. Quando me mudei para a casa, parecia perfeita. Um pouco desgastada, sim, mas isso só adicionava ao seu charme. Em uma rua tranquila, o antigo sobrado tinha uma história que eu estava ocupada demais para perguntar. Eu só queria começar de novo após um término complicado e uma sequência de azar. A casa era minha fuga, meu recomeço. A primeira noite foi um pouco estranha, admito. Os pisos rangiam e os canos gemiam, mas era uma casa velha, e eu esperava isso. Pensei que logo me sentiria em casa, que as sombras estranhas e os ruídos desconhecidos eram apenas parte da adaptação. Mas então os sonhos começaram. Na terceira noite, acordei com um som de sussurros. Era fraco, no limite da audição, e, a princípio, pensei estar imaginando. Fiquei na cama, esforçando-me para ouvir, convencida de que era apenas a casa se acomodando, ou talvez o vento lá fora. Mas os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes, até que pude distinguir palavras, suaves e suplicantes. Por favor, aqui embaixo, nos ajude. Um calafrio percorreu minha espinha. Forcei-me a sentar, com o coração disparado, e olhei ao redor do quarto. Não havia ninguém ali, claro. Só eu e as sombras se alongando nas paredes. Mas os sussurros continuaram, mais frenéticos, como se viessem do próprio chão. Saí da cama tropeçando, acendi a luz, e os sussurros pararam. O silêncio preencheu o quarto, espesso e inquietante. Tentei me convencer de que era apenas um sonho, um eco persistente de um pesadelo que eu não conseguia lembrar. Deitei novamente, puxando o cobertor com força, tentando convencer a mim mesma de que não era nada. Mas lá no fundo, eu sabia que algo estava errado. Nas noites seguintes, os sussurros retornaram, cada vez mais intensos e desesperados. Acordava no meio da noite, encharcada de suor, com as vozes enchendo o quarto, me cercando, implorando, suplicando. Luísa, precisamos de você, por favor. As vozes eram suaves, como se viessem de longe, abafadas por camadas de terra e madeira. Eu quase podia sentir a dor deles, o desespero, como se estivessem presos, incapazes de se libertar. Uma noite, sonhei que estava no meio da sala, olhando para o chão. As vozes estavam por toda parte, crescendo, se misturando em um coro assombrado de súplicas. Caí de joelhos, pressionei meu ouvido contra o chão, ouvindo enquanto as vozes chamavam, chorando por ajuda. Encontre-nos, Luísa! Estamos aqui embaixo, tão escuro, tão frio. Acordei ofegante, meu coração acelerado, as vozes ainda ecoando nos meus ouvidos. O quarto estava silencioso, mas a memória das palavras deles permaneceu, preenchendo-me com um medo que eu não conseguia afastar. No sétimo dia, as vozes não estavam mais confinadas aos meus sonhos. Eu as ouvia durante o dia, fracas e abafadas, como um eco distante reverberando pelo chão. No início, era apenas uma palavra aqui e ali. Um sussurrado, ajude, ou um fraco, por favor. Mas logo ficaram mais distintas, mais insistentes. Tentei ignorá-las, dizendo a mim mesma que era só minha imaginação, mas elas não paravam. Me seguiam de cômodo em cômodo, sempre logo abaixo dos meus pés, sempre suplicantes, sempre acusadoras. Por que você não nos ajuda? Por que está nos ignorando? As vozes pareciam ecoar pelas paredes, preenchendo cada canto da casa, deixando-me sem saída. Eu podia sentir o desespero deles, a raiva, crescendo cada dia mais. Uma noite, enquanto estava na cama, aterrorizada demais para dormir, ouvi uma nova voz, mais suave que as outras, carregada de uma tristeza que fez meu corpo inteiro arrepiar. Luísa, eles nos mataram. Por favor, ajude-nos a encontrar paz. Eu não aguentava mais. As vozes eram implacáveis, preenchendo cada momento de vigília, assombrando cada sonho. Eu precisava entender o que essas vozes queriam de mim.
Comecei a pesquisar sobre a casa, vasculhando artigos de jornais antigos e arquivos locais, tentando encontrar qualquer pista de uma tragédia, uma razão para os sussurros que preenchiam meu lar. Foi quando encontrei. Há 30 anos, a casa pertencia a uma família de 4 pessoas, um casal e seus 2 filhos. De acordo com os relatórios, eles desapareceram sem deixar rastros. Não houve sinais de luta, nenhuma evidência de crime. Eles simplesmente sumiram. A polícia vasculhou a propriedade, questionou vizinhos, seguiu todas as pistas possíveis, mas nada foi encontrado. Eventualmente, o caso esfriou e a casa foi vendida para um novo proprietário. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu lia o artigo. As vozes em minha casa não eram apenas vozes. Eram os espíritos daquela família, presos sob o piso, clamando por ajuda, esperando que alguém os encontrasse. Eu sabia o que tinha que fazer, embora o pensamento me aterrorizasse. As vozes queriam que eu os encontrasse, que os trouxesse à superfície, que desvendasse os segredos enterrados sob meu lar. Então, numa noite, armada com uma lanterna e uma pá, desci até o porão. O ar era denso e pesado, preenchido por um frio que parecia entrar nos ossos. Eu podia ouvir as vozes ao meu redor, sussurrando, me guiando, me encorajando a seguir em frente. Aqui, Luísa, aqui embaixo, por favor. Caí de joelhos, pressionando o ouvido contra o chão, ouvindo enquanto as vozes ficavam mais altas, mais urgentes. Com as mãos trêmulas, comecei a cavar, a terra fria cedendo sob meus dedos. Cavei por horas, minhas mãos sangrando, os sussurros enchendo minha mente, me impulsionando. Então, minha pá atingiu algo duro. Congelei, com o coração disparado, enquanto removia a terra, revelando uma pequena caixa de madeira, enterrada profundamente no chão. Levantei-a, sentindo o peso dela em minhas mãos, e a abri. Dentro, havia fragmentos de ossos, desgastados e frágeis, e uma fotografia rasgada da família que havia morado na minha casa. Seus rostos me encaravam, congelados no tempo, seus olhos preenchidos com uma tristeza que parecia alcançar através dos anos, implorando por paz. Chamei a polícia, minha voz trêmula enquanto explicava o que havia encontrado. Eles chegaram rapidamente, enchendo a casa com luzes e vozes, transformando meu lar tranquilo em uma cena de crime. Eles escavaram o porão, desenterrando os restos da família, enterrados em covas rasas, escondidos por décadas. Mas enquanto trabalhavam, enquanto desenterravam cada pedaço quebrado da vida daquela família, as vozes não pararam. Ficaram mais altas, mais intensas, preenchendo o ar com uma sensação de raiva, de traição. Por que você não veio antes? Por que nos deixou aqui? As vozes ecoavam na minha mente, cada palavra uma facada de culpa, um lembrete de todas as noites que ignorei seus pedidos, todos os dias que tentei fingir que eles não estavam ali. Eu podia sentir a raiva deles, a dor, me pressionando, enchendo-me com uma tristeza que parecia nunca ter fim. A polícia finalmente liberou a casa, e os restos foram enterrados com dignidade. As vozes desapareceram, seus pedidos de ajuda silenciados enfim. Mas a memória deles, o eco assombrado de suas súplicas, ficará comigo para sempre. Ainda moro na casa, mas ela agora parece diferente. Mais silenciosa, mais pesada, como se as próprias paredes guardassem o peso da trágica história daquela família. Às vezes, ainda sinto a presença deles. Uma sombra persistente, um sussurro na borda da audição, um lembrete dos segredos enterrados profundamente na terra. Afogada nas sombras. Meu nome é Luísa, e não durmo há dias. Toda noite sou arrastada em meus sonhos, afundando em uma escuridão tão profunda e fria que sinto meus pulmões clamarem por ar. Começou do nada, e a cada noite me puxa mais fundo e me prende por mais tempo. Não sei quanto tempo mais aguento. Lembro-me da primeira vez que aconteceu. Era uma noite comum, após um dia exaustivo no trabalho.
Me deitei, apaguei a luz do abajur e senti o sono chegar. Então, de repente, fui puxada para baixo. Eu estava debaixo d'água, ou em algo que se parecia com água, mas mais escuro, mais denso. Minhas mãos se estendiam, tentando agarrar algo sólido que me trouxesse de volta à superfície, mas tudo o que sentia era mais desse líquido sufocante. Não havia fim. O terror foi instantâneo e avassalador. Chutei e debati, meus pulmões se apertando enquanto os segundos passavam, meu peito ardendo com a necessidade de ar. Mas a escuridão apenas me envolvia, empurrando mais e mais fundo, até que não pude mais prender a respiração. Quando abri a boca para gritar, a água encheu meus pulmões. Acordei arfando, segurando minha garganta, sentindo a dor nos pulmões como se realmente tivesse me afogado. Mas estava no meu quarto. Meu quarto seguro, quente, seco. Tentei afastar aquilo como um pesadelo, tentando me acalmar. Lavei o rosto, voltei para a cama e disse a mim mesma que não era nada. Mas isso foi apenas o começo. 2 dias depois, aconteceu de novo. Eu estava exausta, e apesar do medo persistente do último pesadelo, eu precisava dormir. Mas assim que fechei os olhos, o afogamento começou. Desta vez, estava mais escuro. Eu mal podia ver, como se sombras turvas rodopiassem ao meu redor. Consegui distinguir formas vagas, grossas e serpenteantes, movendo-se logo além do meu alcance. Estendi as mãos para elas, desesperada por uma saída, mas as sombras se afastavam, desaparecendo antes que eu pudesse tocá-las. Minha visão embaçou, e meu peito queimava. Eu estava afundando, incapaz de parar a queda, engolida pela escuridão densa. O frio penetrava em meus ossos. Então, como antes, acordei ofegante, minha garganta em carne viva, tossindo descontroladamente. Mas dessa vez, havia algo novo. Eu ouvi um som fraco de gotejamento, algo rítmico, como água pingando no chão. Olhei ao redor, confusa, até que meus olhos se fixaram no chão. Ali, no carpete, havia uma pequena poça, brilhando sob a luz fraca do abajur. Não podia ser. Mas quando toquei, meus dedos saíram molhados. Meu coração disparou enquanto eu tentava entender. O ar parecia úmido, pesado, como a sufocante escuridão do meu sonho. Tentei me convencer de que era apenas condensação, ou talvez tivesse derrubado alguma coisa. Joguei uma toalha sobre a mancha, sem querer pensar mais nisso. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Na noite seguinte, fiquei acordada, temendo dormir, esperando que, se eu ficasse acordada o suficiente, os pesadelos não viriam. Mas eu estava cansada demais para manter os olhos abertos. Acabei adormecendo, e lá estava de novo. Desta vez, a água estava mais fria. Eu não conseguia ver nada. Sem luz, sem formas. Apenas uma escuridão espessa e infinita se fechando ao meu redor. Tentei nadar, chutar, mas meus movimentos eram lentos, fracos, como se estivesse presa em uma teia invisível. Abri a boca para gritar, mas em vez de som, água gelada encheu minha boca. Tinha um gosto metálico, sombrio, como ferrugem. Engasguei, desesperada para tossir, mas só havia mais água, mais daquele nada sufocante me preenchendo, me reivindicando. Quando acordei, estava encharcada de suor, minha boca preenchida com aquele gosto metálico estranho. Levantei-me da cama cambaleando, com as mãos tremendo. A poça da noite anterior havia se espalhado, e agora a base da minha cama estava molhada. Tudo ao meu redor parecia úmido. Toquei meu travesseiro, meus lençóis, estavam frios e molhados. Isso não era coincidência. Meu quarto estava se tornando parte do pesadelo. Os dias começaram a se misturar. Eu já não sabia mais quando o sonho começava e quando eu acordava. A escuridão estava se infiltrando na minha vida, pouco a pouco. Acordava e encontrava manchas de água nas paredes, o carpete encharcado, roupas penduradas no armário, úmidas, como se tivessem sido deixadas na chuva. Tentei explicar isso para minha melhor amiga, Júlia, mas ela me olhou com preocupação, como se eu estivesse perdendo a cabeça. Talvez eu estivesse,
Minha pele estava fria e pegajosa. Eu mal conseguia respirar, e às vezes jurava ouvir o som fraco de ondas, como o mar batendo contra uma praia invisível. Uma noite, enquanto estava deitada, olhando para o teto, rezando para não adormecer, ouvi um gotejamento lento e rítmico vindo do banheiro. Sentei, com o coração disparado, ouvindo o som. Gotejo, gotejo, gotejo. Forcei-me a levantar e caminhei até o banheiro. Meus pés estavam molhados ao tocar os azulejos. Acendi a luz e congelei. A água estava se acumulando no chão, espalhando-se a partir da pia e se arrastando em minha direção. Entrei em pânico. Fechei a torneira, mas ela nem estava ligada. A água estava surgindo do ralo, como se a própria casa estivesse se enchendo. O cheiro era metálico, sombrio, como o gosto em minha boca nos sonhos. Dei um passo para trás, tremendo, e bati a porta do banheiro, minha mente girando em medo. Depois de 2 semanas disso, eu mal funcionava. Toda noite, eu era arrastada para aquela escuridão sufocante. E todo dia, acordava encharcada, meus pulmões doendo, como se tivesse sido submersa por horas. Minha cama estava permanentemente úmida, meu apartamento cheirava a mofo, e as paredes estavam com uma textura pegajosa. Uma noite, ao acordar ofegante, percebi com um medo doentio que minhas mãos estavam pingando. Olhei para baixo, observando a água escorrer pelos meus dedos, formando poças nos lençóis. Minha pele estava pálida, quase azulada, e minha respiração saía em arquejos dolorosos. Eu precisava sair. Não podia ficar naquele apartamento, não podia permanecer nesse pesadelo. Saí cambaleando para o meu carro, mal conseguindo respirar, e liguei o motor, desesperada para fugir. As luzes da rua ficaram borradas através do para-brisa manchado de chuva enquanto eu acelerava pelas ruas vazias. Minha mente era um turbilhão de pânico, de desespero para escapar do que estava acontecendo comigo. Mas enquanto dirigia, o ar ficou mais pesado. Minha visão escureceu. Era como se a água estivesse de volta, pressionando-me, enchendo o carro, transformando minha respiração em arquejos sufocantes. Tentei piscar para afastar aquilo, sacudir a névoa da minha mente, mas estava em toda parte. Sombras subiram pelo para-brisa, se aproximando cada vez mais. A última coisa que me lembro foi o brilho dos faróis, o guincho dos pneus e então... escuridão. Eu estava de volta ao sonho, mas desta vez não era um sonho. Aquilo era real. A água fechou-se sobre mim, mais fria e escura do que nunca, me puxando para baixo. Me debati, lutei, tentei gritar, mas era tudo inútil. Eu sentia a água gelada encher meus pulmões, a escuridão me engolindo por completo, me arrastando cada vez mais fundo em seu vazio infinito. E então, não vi mais nada. Encontraram o carro de Luísa submerso em um lago 2 dias depois. A polícia concluiu que foi um acidente estranho, alegando que ela deve ter perdido o controle do veículo. Mas ninguém conseguiu explicar as páginas encharcadas do diário dela, descrevendo os pesadelos, ou as roupas encharcadas que ficaram penduradas em seu apartamento, gotejando uma água salgada e estranha. Mais perturbador ainda foram as pegadas molhadas que iam de sua cama até a porta da frente e as poças espalhadas pelo chão. Agora, circulam histórias sobre outras pessoas que passam pelos mesmos terrores, acordando com o gosto metálico na boca, água acumulando no chão e uma opressiva escuridão sufocante que espreita em seus sonhos. Perseguida pelas sombras. Tudo começou com os pesadelos. Neles, eu sempre corria por uma floresta escura. O chão sob meus pés era frio e irregular. Raízes retorcidas se enroscavam ao redor dos meus tornozelos, enquanto eu tentava fugir. E atrás de mim, eu podia senti-los. Sombras com olhos brilhantes, suas garras estendidas, prontas para se cravarem em minha pele. Eu não conseguia ver seus rostos, apenas uma massa aterrorizante de formas escuras, contorcidas e retorcidas, suas respirações ásperas ecoando entre as árvores. Todas as noites, o pesadelo terminava da mesma forma. Quando estava prestes a escapar, algo frio e afiado prendia meu tornozelo,
me puxando para a escuridão. E então, eu acordava, coberta de suor, com o coração disparado, convencida de que as sombras ainda estavam lá, espreitando do lado de fora da janela. Eu atribuía isso ao estresse. Estava sendo uma época complicada. Minha família estava constantemente em cima de mim sobre dinheiro, disputas de herança, todo o drama interminável sobre quem merecia o quê. Mas os pesadelos continuavam, cada vez mais escuros e vívidos, até que começaram a se infiltrar na minha vida desperta. Alguns dias depois, comecei a vê-los fora dos sonhos. No início, foi sutil. Uma sombra tremeluzindo na parede do meu quarto, uma figura escura além do poste de luz enquanto eu voltava para casa. Mas, sempre que eu olhava diretamente, elas desapareciam, deixando apenas uma sensação de frio. Certa noite, enquanto escovava os dentes, vi uma figura no espelho, uma forma vaga, oscilante, parada atrás de mim, fora de foco. Tinha os mesmos olhos brilhantes das sombras nos meus sonhos, as mesmas garras estendidas em minha direção. Virei-me rapidamente, com o coração batendo forte, mas o banheiro estava vazio. Apenas eu e meu reflexo, pálido e de olhos arregalados. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observada. Cada cômodo que eu entrava parecia mais frio, como se uma presença oculta estivesse à espreita, sempre fora de vista. E a cada noite que passava, as sombras se aproximavam mais. Pareciam mais ousadas, não se contentavam mais em ficar nas bordas. Aproximavam-se cada vez mais, até que eu quase podia tocá-las. Após uma semana, as sombras estavam em toda parte. Me seguiam até o trabalho, espreitavam no meu escritório, nas reflexões das janelas. Eu as via na rua, se esgueirando entre os prédios, sempre no meu campo de visão periférica. Seus olhos refletiam a luz, um brilho doentio e predatório que me arrepiava. Eu tentava ignorá-las, mas não conseguia me livrar da sensação de que estavam atrás de algo. Que, de alguma forma, eu havia feito algo errado, e elas vinham para me cobrar. Os pesadelos pioraram, mais reais. Neles, eu tropeçava pela floresta escura, mal conseguindo respirar, meus pulmões queimando enquanto corria. E eu podia sentir as sombras se aproximando, suas garras a poucos centímetros das minhas costas. Durante o dia, eu ficava paranoica. Sentia as sombras se aproximando, vigiando, esperando. Tentei contar para minha família, meu irmão Daniel e minha prima Lúcia, mas eles desdenharam, dizendo que era só nervosismo. Você está exagerando, Amélia, Lúcia disse com aquele tom doce e condescendente. Talvez seja o estresse. Só precisa descansar. Mas descansar era a última coisa que eu conseguia fazer. Porque agora, até mesmo em casa, eu podia senti-los. Pairando fora das janelas, seus olhos brilhantes espreitando pelas frestas, arranhando as paredes. Eu estava exausta, desgastada pela falta de sono. Cada sombra parecia zombar de mim, cada tremor no escuro era outro aviso. Eu trancava todas as portas e janelas, verificando repetidamente, convencida de que elas escapariam pelas frestas e me arrastariam de volta para a escuridão. Uma noite, enquanto eu estava sentada sozinha na sala, ouvi um som suave de arranhões do lado de fora da janela. Gelei, o som ecoando meus piores medos, e lentamente virei-me para olhar. À luz fraca do poste, eu os vi. 3 figuras, curvadas e retorcidas, seus olhos brilhando com uma luz verde doentia. Garras arranhavam o vidro devagar e deliberadamente, como se saboreassem o momento. Meu coração se encheu de pavor. Levantei num pulo, me afastei e corri para o meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Mas ao trancá-la, os arranhões continuaram, mais altos e próximos. Eu podia senti-los do outro lado, esperando. E então percebi. Eles estavam dentro. Desesperada, corri para o porão, minha última esperança de escape. Meus passos ecoavam nas paredes de pedra enquanto eu descia as escadas, respirando de forma ofegante e irregular. O porão estava frio e úmido, e ao chegar ao último degrau, o ar ao meu redor parecia se tornar espesso, uma escuridão sufocante pressionando de todos os lados. E então, eu os vi, surgindo das sombras nos cantos da sala. As mesmas figuras, retorcidas e monstruosas, seus olhos ocos brilhando, garras reluzindo na penumbra. Elas se moviam em minha direção, me cercando, suas mãos com garras estendidas, seus rostos vazios e insensíveis. Quando se aproximaram, eu tropecei, me segurando na borda de uma mesa velha. Minha mão tocou algo afiado, e eu agarrei, um prego enferrujado solto. Balancei-o no ar, gritando desesperada, na esperança de afastá-los. As figuras congelaram, e naquele instante, o pesadelo começou a se desfazer. Elas não desapareceram,
Não sumiram em uma nuvem de fumaça. Em vez disso, suas formas se alteraram, as sombras se desfazendo como um véu. E em seu lugar, eu os vi. Minha família. Meu irmão Daniel, minha prima Lúcia, até minha tia, com expressões de culpa e malícia, olhando para mim com olhos ocos e predatórios. Vocês? Murmurei, minha voz mal saindo, o choque roubando meu fôlego. Eles não responderam, apenas ficaram lá, frios e insensíveis. Então Lúcia falou, sua voz baixa e venenosa. Você devia ter ficado fora disso, Amélia. Isso deveria ser fácil. Você nunca deveria ter descoberto. As peças começaram a se encaixar, e uma realização nauseante me invadiu. Eles tinham planejado isso o tempo todo, me observando, esperando o momento perfeito para agir. As sombras, os pesadelos, eram um aviso, uma tentativa desesperada da minha mente para me proteger da verdade oculta. Eles estavam atrás do meu dinheiro, da minha herança, e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir. Por quê? Exigi, minha voz trêmula. Daniel zombou. Você tem mais do que deveria. Só queríamos o que é nosso. Eu podia ver em seus olhos o ódio, a ganância, a disposição de fazer qualquer coisa. Eles começaram a avançar, me encurralando no porão, as sombras se estendendo longas e escuras atrás deles, fundindo-se com a escuridão. Eu estava encurralada, meu pulso martelando nos ouvidos enquanto eles se aproximavam. Justo quando Lúcia estendeu a mão, fria e afiada como gelo, eu me virei e disparei para as escadas, lançando-me com tudo o que me restava. Eu o senti atrás de mim, suas garras roçando minhas costas, suas respirações geladas contra minha pele. Consegui chegar ao topo das escadas, bati a porta e a tranquei com dedos trêmulos. Meu telefone estava na mesa e eu o peguei, discando para a polícia com mãos tremendo. Enquanto eu falava com o operador, minha família golpeava a porta, suas vozes distorcidas, chamando meu nome, exigindo que eu abrisse. Mas eu mantive a porta trancada, esperando, com o coração disparado ao ouvir as sirenes ao longe. Quando a polícia chegou, eles arrancaram minha família da porta. Daniel, Lúcia e minha tia me olharam, seus rostos não mais sombras, mas cheios de ódio e ressentimento. Enquanto eram levados, seus olhos ocos encontraram os meus, prometendo que voltariam. Os policiais me olharam, confusos, enquanto eu tentava explicar, mas mal conseguia encontrar as palavras. Como explicar as sombras, os pesadelos, a trama distorcida que minha própria família havia planejado? Tudo o que eu podia fazer era me agarrar ao batente da porta, tremendo, assistindo enquanto eles desapareciam na noite, o segredo sombrio da traição ainda pairando no ar como veneno. E agora, mesmo com eles longe, ainda sinto a presença deles. Cada oscilação nas sombras parece um aviso. Cada canto escuro guarda a memória dos olhos brilhantes e das garras que quase me puxaram de volta para a escuridão. Porque certas coisas não desaparecem tão facilmente. A pele que se move. Tudo começou como sonhos. Sonhos estranhos e perturbadores, mas ainda assim apenas sonhos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Na primeira noite em que aconteceu, eu tinha chegado em casa depois de um dia exaustivo no trabalho, o cansaço me consumindo. Caí na cama e apaguei quase instantaneamente, mal tendo tempo de processar os acontecimentos do dia. Mas então o pesadelo me atingiu, como uma dose pura de adrenalina direto no coração. Eu estava deitado, no sonho, mas tudo parecia incrivelmente real. Os lençóis ao meu redor, o ar frio, minha própria pele se arrepiando, como se estivesse se movendo. A princípio, era uma coceira leve, como aquela que você sente quando está com a pele seca. Mas logo se intensificou, transformando-se em algo mais profundo, algo que rastejava. Eu sentia isso nos braços, nas pernas e especialmente no peito. Era como se algo estivesse se enterrando sob minha pele, contorcendo-se e arranhando, pequenas pernas se movendo logo abaixo da superfície. No sonho, estendi a mão, coçando o ponto no meu braço, onde a sensação era mais forte. Mas, em vez de aliviar a coceira, minhas unhas afundaram na carne macia e maleável como argila. Olhei para baixo e vi movimento, centenas de pequenas pernas, como as de centopeias com corpos afiados e serrilhados, retorcendo-se e rastejando sob a pele,
presas sob uma camada translúcida de tecido. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Cocei mais forte, freneticamente, enquanto os insetos se afastavam das minhas unhas, mergulhando mais fundo na carne. A pele começou a se rasgar, esfolada pelo meu arranhar, revelando ninhos de criaturas retorcidas. Elas se esgueiravam para fora, deslizando pelos meus dedos, descendo pelo meu braço, pequenas pernas afiadas se cravando em mim, me reivindicando. Eu o sentia em toda parte, dentro das minhas veias, deslizando entre músculos e ossos, fazendo do meu corpo sua casa. Então acordei. Minhas mãos estavam trêmulas, os lençóis encharcados de suor, e meu coração parecia prestes a explodir. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas um pesadelo, mas minha pele ainda coçava, aquela coceira profunda e incessante que parecia vir de dentro da pele. No dia seguinte ao primeiro pesadelo, continuei sentindo aquilo, a coceira. Começou como um leve formigamento, como a sensação após uma picada de mosquito, logo abaixo da pele. Eu me coçava, distraído no início, mas depois com mais intensidade, mas só parecia piorar. Tomei antialérgicos, passei loções, tentei todo tipo de remédio que pude imaginar, mas nada ajudava. Quando fui deitar naquela noite, meus braços estavam cobertos de marcas vermelhas, a pele irritada e dolorida de tanto que eu havia coçado. Exausto, fechei os olhos, rezando para não sonhar. Mas sonhei. Eu estava de volta àquele mundo de pesadelo, mas dessa vez era ainda pior. Meu corpo parecia estar em chamas, minha carne se contorcendo com coisas que não deveriam estar ali. Eu podia senti-los, pressionando contra meus nervos, rastejando pelas minhas veias, se espalhando pelas minhas pernas e braços. A coceira era enlouquecedora, mas dessa vez eu não só coçava, eu arrancava a pele, desesperado para tirá-los de dentro de mim. Eu os vi novamente sob a pele, criaturas minúsculas e horríveis com corpos segmentados e pernas como agulhas. Pareciam perceber meu desespero, se contorcendo mais fundo enquanto eu arranhava minha pele, sangue misturado ao suor, mas eles continuavam, desaparecendo nas camadas de músculo e osso. Acordei num salto, arfando, meu peito subindo e descendo rapidamente. Meus braços latejavam, minha pele estava em carne viva, e quando acendi a luz, vi que os arranhões da noite anterior estavam ainda piores. Meus braços estavam cobertos de longas marcas vermelhas, como se eu tivesse me atacado durante o sono. Mas o pior, a coceira não tinha parado. Ela ainda estava ali, logo abaixo da pele, uma constante, implacável coceira que parecia estar se espalhando. No terceiro dia, eu estava perdendo a sanidade. Não dormia há 2 dias, com medo do que veria, exausto demais para funcionar direito. A coceira tinha se espalhado por todo o corpo e, às vezes, quando eu olhava de perto, achava que podia ver algo se movendo sob a pele. Pequenos caroços apareciam nos meus braços e pernas, ondulações minúsculas que se mexiam quando eu pressionava sobre elas. Era como se algo estivesse vivo ali dentro. Fui ao médico desesperado por ajuda. Eles examinaram meus braços, viram os arranhões e me receitaram um creme para a coceira, dizendo que era provavelmente estresse ou uma reação alérgica. Mas nada que me deram ajudou. Eu queria gritar, implorar para que olhassem mais de perto, mas percebi que eles achavam que eu estava apenas perdendo a cabeça. A coceira virou dor naquela noite. Deitei-me na cama, rangendo os dentes, sentindo a sensação de dezenas, não, centenas, de pequenas pernas se movimentando dentro de mim. Parecia que estavam roendo minha carne, se alimentando de mim por dentro. Apertei meus braços, tentando parar o movimento, mas só parecia empurrá-los mais para o fundo. Parei de ir ao trabalho. Parei de atender o telefone. Meu mundo se resumiu às 4 paredes do meu apartamento. Coloquei cortinas blackout nas janelas, com medo de ver meu próprio reflexo,
horrorizado demais para mostrar a alguém o que estava acontecendo comigo. Passei horas em frente ao espelho, observando enquanto pequenos caroços surgiam sob a pele, se mexendo e se contorcendo como vermes logo abaixo da superfície. Eles se torciam e se enterravam mais fundo quando eu pressionava sobre eles, desaparecendo no meu corpo, deixando para trás a pior coceira que eu já havia sentido. Tentei queimá-los. Peguei um isqueiro, pressionei a chama contra meu braço, mas tudo o que consegui foi uma queimadura dolorosa e uma coceira ainda pior. Tentei cortá-los, pegando uma faca da cozinha e fazendo cortes ao longo das linhas de movimento, mas cada vez eu perdia a coragem, apavorado com o que poderia encontrar se fosse fundo o suficiente. Agora, eu mal era reconhecível. Minha pele estava coberta de arranhões, queimaduras, cortes, todos auto-infligidos, todos em uma tentativa desesperada de me livrar dos horrores escondidos sob minha pele. Eu estava emagrecendo, meus olhos fundos e selvagens, e a coceira estava por toda parte, consumindo cada centímetro de mim. Parecia que eles estavam se enterrando no meu crânio, deslizando pelo meu cérebro, aninhando-se atrás dos meus olhos. E o pior de tudo, eu comecei a ouvi-los. Sons minúsculos e rastejantes, como o clique de pernas de inseto, ecoando dentro da minha cabeça. Eles ficavam mais altos a cada dia, um ritmo constante e enlouquecedor que eu não conseguia abafar. Não importava o quanto eu gritasse. Tentei rasgar meu couro cabeludo, tentei cavar minha própria cabeça, desesperado para silenciar o barulho, mas nada funcionava. Eles estavam dentro de mim agora, uma parte de mim, se alimentando, se aninhando, prosperando no vazio escuro do meu corpo. Quando o encontraram, ele estava encolhido em um canto do apartamento, seu corpo devastado, a pele um mosaico de feridas, sangue e sujeira. Suas unhas estavam quebradas, os dedos manchados de sangue dos arranhões intermináveis. Ele parecia uma casca de homem, sua pele esticada sobre ossos, coberta de feridas abertas, algumas com marcas de mordidas, como se ele tivesse mordido a própria carne. Mas não havia insetos. Os médicos e a polícia não encontraram nada, nenhum único inseto, nem mesmo uma marca que sugerisse que já estivessem ali. No entanto, os arranhões continuavam. Todos podiam ouvi-los, suaves e incessantes, vindos debaixo da pele dele, o som de incontáveis pernas rastejando, sussurrando por ossos ocos, se movendo logo abaixo da superfície. Agora, qualquer um que chega perto dele jura que também pode ouvir aquele som de pernas minúsculas arranhando, buscando. E alguns dizem que, se ouvirem com atenção, podem sentir a coceira se infiltrando, cavando sob a própria pele. Os olhos vazios. Tudo começou com um sonho. No início parecia um pesadelo comum, algo que eu deveria ter esquecido assim que acordasse. Mas este persistiu, como uma ferida que não cicatriza. E a cada noite, ele voltava, trazendo aqueles rostos terríveis junto. No sonho, estou de pé, sozinha, em um campo infinito de névoa, uma imensidão cinzenta que se estende até onde a vista alcança. Mas eu sei que não estou sozinha. Sinto o olhar deles antes de vê-los. Consigo sentir seus olhares pesados e gélidos pressionando sobre mim, mesmo que ainda não consiga vê-los. Quando finalmente se tornam visíveis, meu coração despenca. Eles não são pessoas normais. Seus corpos têm forma humana, mas seus rostos... Deus, seus rostos estão errados. São lisos, suaves como os manequins nas vitrines das lojas. Sem olhos, sem boca, apenas cavidades vazias onde deveriam estar as feições. E eles estão me encarando. Todos, sem expressão, vazios e ainda assim, de alguma forma, cheios de uma intenção sombria. Como se estivessem esperando algo. As figuras me cercam, aproximando-se, centímetro por centímetro. Tento gritar, mas nenhum som sai. Tento correr, mas meus pés parecem presos ao chão. Estou encurralada,
com seus rostos lisos e vazios pairando cada vez mais perto, até que tudo o que vejo é aquele vazio nauseante me encarando de volta. Sempre acordo suando, com o coração disparado, mal conseguindo respirar. Digo a mim mesma que é só um sonho, mas, com o passar dos dias, não consigo afastá-lo. Todas as noites, eles voltam, se aproximando, apertando o cerco. E não é apenas nos meus sonhos. Começo a vê-los em vislumbres, no canto do olho, uma figura sem rosto no metrô, me encarando do outro lado da rua, espreitando no reflexo da janela. Cada vez que me viro para olhar, eles desaparecem, deixando apenas um frio, um vazio, me assombrando com sua ausência. Já faz uma semana, e sinto que estou enlouquecendo. Vejo-os em toda parte. E não são apenas flashes rápidos agora. Eles estão ali, no canto da minha visão, pairando além do meu alcance. Ontem vi um deles no ônibus, sentado à minha frente. Ninguém mais parecia notar. Todos seguiam com suas vidas, alheios, como se eu fosse a única capaz de vê-lo. Seu rosto vazio me encarava, inclinando a cabeça de forma estranha, vazia. Tentei olhar para o lado, mas quando voltei a olhar, ele estava mais perto, bem ao meu lado. Eu podia sentir sua presença fria, como gelo contra minha pele, me congelando até os ossos. Saí correndo do ônibus na próxima parada, ignorando os olhares dos outros passageiros, com o coração martelando tão forte que mal conseguia pensar. Mas o pior: não importa para onde vou, não consigo me livrar da sensação de que estão me observando. Se é que se pode chamar isso de olhar. Essa noite, acordei ofegante, com o quarto carregado daquela sensação. Tentei me convencer de que estava sozinha, mas o ar era pesado, sufocante, como se algo estivesse pressionando sobre mim. Forcei-me a olhar ao redor do quarto para provar a mim mesma que era apenas minha mente pregando peças. Mas lá, no canto do quarto, estava um deles, parado, me observando. Seu rosto era liso, vazio, mas seu olhar, aquele olhar ausente, parecia perfurar minha alma. Meu coração acelerou enquanto eu procurava meu telefone, desesperada para acender a lanterna e espantá-lo com a luz. Mas, quando olhei de volta, ele havia sumido. Tropecei para fora da cama, meu corpo inteiro tremendo, tentando me convencer de que não havia visto o que acabara de ver. Mas o ponto frio permaneceu, uma mancha gelada no canto onde ele estava, um lembrete de que eu não estava sozinha. Mal dormi depois disso. Como poderia? Minha própria casa havia se tornado uma prisão, um lugar onde eles podiam me alcançar, onde podiam me observar sem que ninguém mais soubesse. Tentei contar aos meus amigos, mas eles apenas me olharam como se eu fosse louca. Ninguém acreditou em mim, nem mesmo meus amigos mais próximos. Disseram que eu estava estressada, que talvez devesse procurar ajuda. Mas como explicar o que eu estava vendo? Como fazê-los entender que aquelas figuras, aquelas coisas com olhos vazios, estavam me seguindo? Parei de sair de casa. Parei de ligar para meus amigos, de responder às mensagens. Mal saía do quarto. Mas nem isso era seguro. A cada noite, eu sentia eles se aproximando, pairando além do limite da minha cama. Eu conseguia senti-los, o peso dos olhares vazios pressionando sobre mim. E então, na noite passada, um deles me tocou. Eu estava meio adormecida, presa naquele estado nebuloso entre o sono e a vigília, quando senti uma mão gelada em meu ombro. Congelei, minha respiração presa, enquanto percebia que não conseguia me mover. Ele se inclinou, seu rosto liso e sem feições a poucos centímetros do meu. Eu não conseguia vê-lo claramente, mas podia sentir seu hálito frio. Ouvir o leve sussurro de algo incompreensível. Minha pele se arrepiou enquanto sua mão deslizava pelo meu braço, pressionando minha carne. E então ele sumiu, deixando apenas o frio. Esta noite, sinto que chegou o fim. Eles estão ao meu redor agora, circulando mais e mais perto.
Posso ver seus rostos vazios refletidos em todas as superfícies, nos espelhos, nas janelas, na escuridão dos meus próprios olhos. Eles não estão apenas me observando mais. Estão me reivindicando, levando pedaços de mim que não consigo proteger. Não consigo respirar. Não consigo gritar. Já não sei se estou acordada ou presa em algum pesadelo interminável, onde eles me encontraram, onde finalmente podem me alcançar. Cambaleio até o banheiro, desesperada para escapar, mesmo que só por um segundo. Acendo a luz e encaro o meu reflexo, minha respiração saindo em arfadas irregulares. Mas o que vejo me encarando de volta está errado. Meu rosto está liso. Meus olhos sumiram. Tudo o que restam são cavidades, suaves e vazias, exatamente como os deles. Não consigo gritar. Tentei, mas o som não sai. Minha boca se abre em um grito silencioso, mas não há nada ali. Levo a mão ao rosto, sentindo a suavidade onde antes estavam minhas feições, a superfície lisa e sem expressão que tomou conta do meu rosto. E então percebo, eu me tornei um deles. Quando encontraram o apartamento, não conseguiram entender. Ela tinha sumido. Não havia nenhum vestígio dela, nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue, apenas o quarto quieto e vazio onde ela vivia. Mas no espelho do banheiro havia algo estranho, algo que ninguém conseguia explicar. O reflexo mostrava uma figura, tênue e esvanecendo, como uma memória que não se desprendeu completamente. Não tinha rosto, nem olhos, apenas uma superfície lisa, olhando de volta. Os policiais relataram sentir um frio sempre que olhavam para o espelho, como se alguém ou algo os observasse do outro lado. Aqueles que se aproximaram demais, que encararam por tempo demais, juram que podem ver figuras no canto da visão, com rostos vazios e olhos ocos, observando, se aproximando. E às vezes, se ouvirem com atenção, conseguem ouvir um sussurro, fraco e arrepiante, fazendo uma pergunta repetidamente. Você consegue me ver agora? Dentes na escuridão. Começou como qualquer outro pesadelo. A princípio, pensei que fosse apenas estresse. Pesadelos acontecem, certo? O trabalho, a vida, tudo parecia me esmagar como uma tonelada de tijolos. Mas esse pesadelo tinha uma forma de se infiltrar, de me atormentar. Ou talvez seja melhor dizer que estava em meus dentes. Porque foi aí que tudo começou. Lembro-me do primeiro sonho tão vividamente quanto se tivesse acontecido ontem. No sonho, eu estava em frente a um espelho. Tudo parecia errado. Eu estava olhando para o meu reflexo, com a boca ligeiramente aberta. Mas então, notei algo estranho. Meus dentes estavam soltos. Senti uma pontada de pânico enquanto estendia a mão, puxando um dente da frente, apenas para ver se ele realmente se mexia, e ele se mexeu. Balançava, fraco, como se estivesse pendurado por um fio. No sonho, senti meu coração disparar, um suor frio surgindo na testa enquanto eu me encarava. Tentei segurar o dente no lugar, mas ele deslizou, caindo das minhas gengivas com uma facilidade nauseante. Arfei, olhando horrorizado para o espaço que ele deixou para trás. E então, como se não quisessem ficar para trás, os outros dentes começaram a segui-lo. Um por um, afrouxaram, caindo com pequenos sons úmidos na pia de porcelana, enquanto minhas gengivas sangravam intensamente. Mas isso nem era a pior parte. À medida que o último dos meus dentes humanos caía, vi algo novo tomando seu lugar. Pequenos pontos afiados começaram a emergir das gengivas, serrilhados e cortantes como dentes de tubarão. Minha boca se encheu deles, fila após fila, empurrando-se para frente em fileiras brilhantes e famintas. Eu podia senti-los, afiados e dolorosos, se aglomerando e se sobrepondo, esticando minha boca. E então, como se esse fosse o sinal, a fome me atingiu. Acordei ofegante, segurando a boca. Meus dentes ainda estavam lá, sólidos e intactos, mas minhas gengivas latejavam, pulsando no ritmo do meu coração. Respirei fundo, balançando a cabeça, tentando me convencer de que era apenas um pesadelo. Apenas um sonho, eu me dizia. Um sonho horrível, mas só um sonho. Depois disso, os sonhos continuaram.
Noite após noite, eu assistia meus dentes se despedaçarem, caindo da minha boca como pequenas pedras soltas. Cada vez, os substitutos afiados e predatórios brotavam, fileira após fileira de dentes monstruosos que não pertenciam a nenhum ser humano. O verdadeiro terror começou no terceiro dia. Estava escovando os dentes, tentando ignorar a dor nas gengivas, quando percebi um leve balanço em um dente da frente. Uma leve oscilação. Era a mesma sensação do sonho, mas desta vez era real. Minha mão parou e eu me encarei no espelho, com o mesmo frio na espinha. Lentamente, alcancei o dente e dei um leve empurrão. Ele se moveu. O pânico tomou conta de mim, apertando meu peito, e eu corri para ligar para o dentista. Mas quando cheguei lá, ele apenas me lançou um olhar estranho. "Eles parecem bem para mim", disse ele, com os dedos enluvados mexendo na minha boca. "Gengivas saudáveis, dentes firmes. Talvez você esteja rangendo os dentes à noite. Não é incomum." Mas não parecia normal. Eu podia sentir meus dentes afrouxando, aquele leve, quase imperceptível balanço que me lembrava da infância, quando eu esperava meus dentes de leite caírem. Mas dessa vez, não havia nada de inocente ou esperado nisso. Desta vez, parecia o começo de algo sombrio. Naquela noite, o sonho voltou, pior do que nunca. Acordei no 7º dia, com o gosto de cobre na boca. Meu travesseiro estava manchado com algo molhado. Sentei-me, horrorizado, tocando meus lábios e sentindo uma quentura pegajosa nos dedos. Sangue. Minhas gengivas estavam doloridas, cruas, como se eu tivesse mastigado vidro durante o sono. Corri para o banheiro com o coração acelerado e abri a boca para ver sangue manchando meus dentes. 2 estavam faltando na fileira de baixo, deixando lacunas profundas e sangrentas. Meu peito se apertou quando vi o fino fio de sangue escorrendo das gengivas, correndo pelo meu queixo. Estendi a mão e outro dente escorregou, caindo da minha boca na pia com um som enervante. E não parava. Eles continuavam caindo, um após o outro, com cada leve movimento da cabeça ou toque de um dedo. Assisti, horrorizado, enquanto meu reflexo mudava, as lacunas se alargando, transformando minha boca normal em um emaranhado sangrento e desfigurado. Inclinei-me sobre o espelho, observando enquanto 2 pequenos pontos começavam a surgir nas minhas gengivas inferiores. Eles não pareciam dentes, pareciam lâminas minúsculas e afiadas. A dor cortante percorreu minhas gengivas enquanto as pontas serrilhadas emergiam, forçando-se para fora, como se estivessem esperando por isso. Era excruciante e eu não conseguia parar. Só podia assistir. No 10º dia, parei de tentar sair de casa. Meus dentes, ou o que quer que eles tivessem se tornado, eram coisas afiadas e irregulares, amontoadas dentro da minha boca. Eles doíam constantemente, empurrando uns contra os outros, lutando por espaço, como se estivessem vivos. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, sem sentir aquela fome voraz pulsando dentro de mim. A fome era a pior parte. Cada vez que olhava para minha boca, para os dentes serrilhados aglomerados em minhas gengivas, uma fome insaciável me dominava, retorcendo meu estômago, corroendo minha mente. Não conseguia explicar. Não era uma fome comum. Era primal, feroz, um desejo sombrio que me fazia arrepiar. Quando olhava para mim mesmo no espelho agora, não reconhecia o rosto que me encarava. Meus olhos estavam injetados, afundados pela falta de sono, minha boca torcida e deformada, como um predador grotesco. Mantinha as luzes apagadas a maior parte do tempo, incapaz de suportar a visão de mim mesmo. Na 14ª noite, finalmente aceitei. Estava me tornando algo diferente. Eu podia sentir a transformação se completando, sentia a criatura dentro de mim tomando o controle. Meus dentes monstruosos e irregulares, pressionavam contra meus lábios, e mal conseguia fechar a boca sem sentir suas bordas afiadas cortando minha pele. A fome havia se tornado tudo o que eu sentia. Cada momento de vigília era preenchido com a dor, a necessidade desesperada de cravar meus dentes em algo. Eu podia senti-la distorcendo minha mente, corroendo o que restava da minha sanidade. Eu já não era mais Ethan, eu era algo diferente. Algo faminto, algo feroz, algo que vivia apenas para o prazer de dilacerar carne. E então, aconteceu.
Na última noite, eu olhei para o espelho, respirando pesadamente, sentindo o puxão da fome em cada fibra do meu ser. Meu reflexo mal parecia humano agora. Minha boca estava aberta, esticada para conter as fileiras de dentes afiados, irregulares, que se sobressaiam em camadas sobrepostas demais para contar. Minhas gengivas estavam enegrecidas, sangrando nas bordas, cruas pela pressão incessante dos novos dentes que nunca paravam de crescer. Enquanto me inclinava mais perto, algo dentro de mim se partiu. Senti minha boca se abrir mais do que pensava ser possível, esticando-se dolorosamente, meus maxilares estalando e se movendo como se estivessem se desencaixando. E então eu vi. A criatura me encarando de volta não era mais eu. Era um estranho. Um predador, um monstro com fileiras brilhantes de dentes serrilhados, cintilando na luz tênue. Seus olhos, meus olhos, estavam vazios, ocos, preenchidos apenas por aquela fome terrível e interminável. Tentei gritar, mas o que saiu foi um rosnado baixo e gutural, um som que vibrava no fundo do meu peito, algo selvagem e primitivo. E naquele momento, percebi que não estava apenas olhando para um reflexo. Eu estava olhando para o meu futuro, para o meu destino. Eu sabia que nunca mais poderia voltar à minha antiga vida, nunca poderia enfrentar ninguém novamente. Eu não era mais Ethan. Eu era uma criatura, uma besta que existia apenas para devorar, para consumir. Enquanto a fome tomava conta, esmaguei o espelho, despedaçando o último vestígio do homem que um dia fui. Os cacos espalharam-se ao meu redor, e em cada um deles vi o mesmo reflexo distorcido me encarando de volta, sorrindo com fileiras de dentes reluzentes, afiados e mortais, prontos para devorar o mundo. Quando encontraram o apartamento dias depois, quase não conseguiram reconhecê-lo. Sangue manchava as paredes, respingado em padrões que ninguém conseguia entender. Dentes, pedaços de dentes serrilhados, parecidos com os de um animal, estavam espalhados pelo chão, como se tivessem caído um a um, apenas para serem substituídos por algo ainda mais monstruoso. Mas não havia sinal de Ethan. Somente o som fraco de algo respirando nas sombras. Um rosnado baixo, à espreita, faminto por algo mais. E aqueles que ousaram olhar no espelho quebrado juram que, se você ficar tempo suficiente, verá uma figura sombria, com dentes afiados e olhos vazios, sorrindo para você, esperando que você se aproxime mais um pouco. Dizem que o monstro ainda está lá nas sombras, pronto para devorar qualquer um que se atreva a encará-lo de perto. E quem chega muito perto sente uma fome estranha, um desejo primitivo e escuro crescendo dentro de si, como se algo tivesse entrado em suas almas. Algo que os consome por dentro, deixando apenas o vazio e a fome, uma fome que nunca mais poderá ser saciada. Olhos nas paredes. Tudo começou com os olhos. Eles assombravam meus sonhos, encravados nas paredes, me observando com um olhar ao mesmo tempo penetrante e vazio, como se pudessem ver os cantos mais escuros da minha mente. Todas as noites, eu sonhava com eles. Milhares de olhos, alinhados em fileiras, embutidos em cada superfície, me cercando, me estudando. Alguns estavam injetados de sangue, outros frios e mortos, e alguns piscavam, lentamente, deliberadamente, como se tentassem se comunicar. No começo, não dei muita importância. Achei que fossem apenas pesadelos, provavelmente causados pelo estresse do trabalho, meu recente sucesso e a hostilidade sutil de todos ao meu redor. Mas havia algo diferente nesses sonhos, uma sensação pesada que permanecia mesmo depois que eu acordava. E a cada noite, os sonhos se intensificavam, os olhos se tornavam mais penetrantes, mais acusadores. No quinto dia, os sonhos começaram a se infiltrar nas minhas horas de vigília. Os olhos estavam lá, em todo lugar que eu olhava, na minha mente, mesmo quando eu estava acordado. Eu podia senti-los me observando, mesmo quando não podia vê-los. No início, era sutil, uma sensação de formigamento na nuca,
a sensação de que eu nunca estava realmente sozinho. Mas, com o passar dos dias, essa sensação ficou mais nítida, mais opressiva. As pessoas ao meu redor também pareciam diferentes. Meus amigos, meus colegas de trabalho, até estranhos na rua. Seus olhares demoravam um pouco demais. Seus sorrisos eram um pouco forçados. Eu sempre fui bem-sucedido, o tipo de pessoa que sobe na carreira rapidamente, mas comecei a sentir um ressentimento disfarçado, como se todos estivessem esperando que eu tropeçasse. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, voltei para o meu apartamento e tranquei a porta atrás de mim, suspirando de alívio. Mas enquanto me acomodava, um calafrio percorreu minha espinha. Eu podia sentir aquela sensação incômoda de que estava sendo observado. O ar do meu apartamento parecia pesado, carregado, como se algo invisível estivesse espreitando logo além do meu campo de visão. Então olhei para a parede oposta e senti meu estômago revirar. Lá, embutido no papel de parede, estava um olho, pequeno e sutil, mal perceptível, mas inconfundivelmente presente. Ele não se movia, não piscava, apenas me encarava com uma intensidade silenciosa que fazia minha pele se arrepiar. Dei um passo para trás, tentando me convencer de que estava imaginando coisas, mas o olho permanecia, imóvel, me observando. Nos dias seguintes, os olhos começaram a aparecer por todo o apartamento, na cozinha, no banheiro, até no meu quarto. Alguns eram pequenos e discretos, escondidos nos padrões do papel de parede ou no relevo do teto, mas outros estavam lá, inconfundíveis, inabaláveis. Eram de todos os formatos e tamanhos, alguns castanhos, outros verdes, alguns quase pretos. Cada um parecia único, como se pertencesse a pessoas diferentes. Tornei-me obcecado com a ideia de que cada olho representava alguém que eu conhecia, alguém me observando com ressentimento, com inveja. Quanto mais pensava nisso, mais fazia sentido. Eu tinha subido na vida, conquistado dinheiro, elogios. Mas a cada conquista, sentia a tensão em minhas amizades crescer, o olhar dos meus colegas de trabalho se tornar mais frio. Eu não conseguia afastar a sensação de que esses olhos eram uma manifestação dessa inveja, o ressentimento silencioso de todos que passei no caminho até o topo, todos que desejavam o que eu tinha. Tentei ignorá-los, fingir que não podia senti-los, mas os olhos só ficaram mais insistentes, multiplicando-se, seus olhares ficando mais pesados, mais intensos. Mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, sentia a acusação silenciosa deles me pressionando, me lembrando de todos que eu deixei para trás. Uma noite, enquanto eu estava deitado na cama, ouvi um som suave e rítmico, como uma respiração, lenta e deliberada. Meu coração disparou enquanto eu vasculhava o quarto com os olhos, mas ele estava vazio. Fechei os olhos tentando me acalmar, mas o som ficou mais alto, mais próximo. Forcei-me a olhar ao redor novamente, meu pulso acelerado, e foi então que vi. Os olhos nas paredes estavam maiores, mais definidos. Eles não estavam apenas me observando, estavam se movendo, mudando, como se estivessem embutidos em uma carne viva, pulsante. A parede parecia pulsar, como se tivesse uma vida própria, escura e antinatural. Observei, paralisado, enquanto os olhos piscavam, cada movimento perfeitamente sincronizado, como se estivessem esperando por algo. Tentei acender a luz, mas o interruptor não funcionou. Estava preso na escuridão, cercado por aqueles olhos, sentindo seus olhares cavando em mim, rasgando minha mente, minha alma. Agora eu conseguia ouvi-los. Sussurros, fracos e zombeteiros, como centenas de vozes murmurando em uníssono. Você não merece isso. Tudo o que você tem deveria ser nosso. Por que você tem tudo? As vozes sibilavam e rugiam, crescendo em intensidade, enchendo o quarto com uma malícia sufocante.
Tapei os ouvidos, mas os sussurros só ficaram mais intensos, ecoando na minha mente, queimando em meus pensamentos. Tentei escapar, mas, onde quer que eu fosse, os olhos me seguiam. No trabalho, em casa, até em lugares públicos. Eu podia senti-los, espreitando logo além do meu campo de visão. E não eram só os olhos, as pessoas ao meu redor, meus colegas de trabalho, meus amigos. Todos pareciam mudados, seus olhares mais frios, mais sombrios. Eu via o mesmo ressentimento em seus olhos, a mesma inveja, o mesmo desejo distorcido pelo que eu tinha. Uma noite, enquanto estava sentado na sala, ouvi um som suave de arranhões, como unhas raspando uma superfície. Olhei para cima, o coração acelerado, e vi que as paredes estavam se mexendo. Os olhos estavam pressionando para fora, esticando o papel de parede, rompendo a tinta, como se tentassem se libertar. Em pânico, peguei uma faca na cozinha e comecei a rasgar a parede, desesperado para me livrar daqueles olhares implacáveis. Mas, à medida que o papel de parede se rasgava, algo grosso e escuro escorria, manchando minhas mãos, enchendo o ar com um cheiro rançoso, metálico. Os olhos piscavam, um por um, cada movimento mais lento e deliberado, como se estivessem saboreando meu medo. Tropecei para trás, as mãos trêmulas, e observei horrorizado, enquanto a escuridão se espalhava, preenchendo as rachaduras nas paredes, derramando-se no chão, me cercando. Tentei correr, mas as sombras se esticaram, enrolando-se ao meu redor como tentáculos, me puxando de volta, me segurando no lugar. E então, ouvi suas vozes novamente. Você tirou tudo de nós. Você subiu enquanto nós sofremos. Agora é sua vez de pagar. Suas palavras se infiltraram em minha mente, cada uma impregnada de veneno, de ressentimento, de uma inveja que queimava mais quente do que qualquer fogo. Eu podia sentir seu ódio, seu desejo de me destruir, de me ver quebrado, arruinado, como eles se sentiam. Não consegui ficar mais no apartamento. Arrumei minhas coisas e fugi para um hotel, esperando escapar de seus olhares. Mas não adiantou. Os olhos me seguiram, aparecendo nas paredes do hotel, nos espelhos, em cada superfície ao meu redor. Cada um mais vívido do que antes, cheio de uma malícia que parecia quase viva. No último dia, enquanto eu estava deitado no quarto do hotel, cercado por aqueles olhos intermináveis e acusadores, os sussurros se intensificaram, preenchendo o quarto com seus murmúrios insidiosos. Você tomou o que era nosso. Queremos tudo de volta. Não conseguia respirar. O ar ficou denso, sufocante, pressionando-me de todos os lados. Levantei-me desesperado para encontrar uma saída, mas as paredes começaram a se fechar, aproximando-se, até que não havia mais espaço para me mover. Os olhos nas paredes me observavam sem piscar, enquanto a escuridão me engolia. Seu olhar frio e silencioso, a última coisa que vi antes de tudo desaparecer. Quando encontraram o quarto de hotel, estava vazio. Minhas coisas ainda estavam lá, minha mala, minhas roupas, minha carteira, mas eu havia sumido. O quarto parecia estranho, frio, e ninguém conseguia explicar as manchas escuras que cobriam as paredes ou as vozes suaves e sussurrantes que pareciam permanecer no silêncio. Mas aqueles que ficaram no quarto depois disseram que podiam sentir uma sensação de formigamento na nuca, como se incontáveis olhos estivessem observando, cheios de inveja, de ressentimento, esperando por alguém novo para tomar meu lugar. A amiga esquecida. Tudo começou com um sonho nebuloso e incompleto que me deixou inquieta, mesmo quando a lembrança foi se desvanecendo com a luz da manhã. No sonho, havia uma garota, da minha idade, talvez um pouco mais jovem, com olhos grandes e escuros e uma voz suave, familiar e, ao mesmo tempo, estranhamente desconhecida. Ela continuava dizendo que éramos amigas, melhores amigas. Mas, por mais que eu tentasse,
Não conseguia lembrar o nome dela, seu rosto, ou qualquer coisa sobre ela. No sonho, ela ria suavemente, um som que parecia mais um aviso do que um conforto, e dizia: Lucy, como você pôde me esquecer? Nós éramos inseparáveis. Eu gaguejava, tentava me desculpar, tentava recordar qualquer coisa, mas minha mente estava em branco. E então a expressão dela mudava, os olhos se estreitavam, um tom sombrio cruzava seu rosto. Ela se inclinava, tão perto que eu podia sentir seu hálito frio contra minha bochecha, e sussurrava: Eu nunca esqueci de você, mas não se preocupe, você vai se lembrar em breve. E então eu acordava com o coração disparado, suor frio escorrendo pela testa. Ficava deitada, tentando afastar aquela sensação estranha de medo que grudava em mim como teias, dizendo a mim mesma que era só um sonho. Mas, com o passar dos dias, os sonhos ficaram mais vívidos, mais reais, e logo começaram a transbordar para minha vida desperta. No quinto dia, eu a vi fora dos meus sonhos. Estava no trabalho, sentada em minha pequena cabine, organizando pilhas intermináveis de arquivos. Era um dia de rotina, igual a qualquer outro. Mas então, quando levantei os olhos da tela, vi ela. Estava parada no corredor, logo além da minha cabine, me observando. Congelei, meu pulso acelerando ao notar seus traços, os olhos grandes, o sorriso suave. Ela parecia exatamente como nos sonhos. Minha mente se debatia, tentando colocá-la em algum lugar. Seria alguém que eu conhecia? Uma velha amiga que esqueci? Mas, por mais que eu vasculhasse minhas memórias, não encontrava nada. Meu estômago se revirou enquanto eu a observava, sentindo a familiaridade estranha, aquela sensação insistente de que eu deveria conhecê-la, mas não conseguia me lembrar. Então, tão repentinamente quanto aparecera, ela virou e foi embora, desaparecendo pelo corredor. Levantei num salto, esticando o pescoço para ver onde ela tinha ido, mas o corredor estava vazio. Ela havia sumido. Sentei-me novamente, tentando acalmar o coração disparado. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Talvez a falta de sono e os sonhos persistentes estivessem mexendo com minha cabeça. Tentei me convencer de que não era nada, que só precisava descansar. Mas lá no fundo, um calafrio persistente me acompanhava. Os sonhos continuaram, mais insistentes do que nunca. Todas as noites, a garota aparecia, mais acusadora, mais irritada. Ela me pressionava, exigindo que eu me lembrasse, que reconhecesse nossa amizade. Mas eu não conseguia. Por mais que tentasse, havia apenas um espaço em branco na minha memória onde ela dizia pertencer. Uma noite, enquanto olhava fotos antigas no celular, passando distraidamente por fotos de férias, reuniões de família, momentos com amigos, vi ela. Estava no fundo de uma foto do meu último aniversário, de pé logo atrás de mim, com os olhos fixos nos meus através da tela. Meu coração disparou enquanto eu dava zoom, estudando seu rosto. Ela sorria, mas havia algo perturbador em sua expressão. Algo possessivo, como se ela me observasse à distância, esperando. Continuei rolando para trás, e lá estava ela novamente, em fotos de anos atrás. Aquelas que eu já tinha olhado uma dúzia de vezes, sem nunca notar sua presença. Ela estava sempre no fundo, sempre longe o suficiente para passar despercebida, mas perto o bastante para estar ali. Não me lembrava de ela estar ali, de ela sequer fazer parte da minha vida. Mas lá estava ela, capturada nas fotos, tão real quanto qualquer um dos meus outros amigos. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, o frio do medo se alojou profundamente nos meus ossos. Eu me sentia perdendo o controle da realidade, como se algo escapasse pelas rachaduras da minha memória. Não conseguia dormir, não conseguia afastar a sensação de que ela estava me observando, espreitando nas sombras, esperando que eu me lembrasse. Comecei a vê-la em todos os lugares, no reflexo das vitrines enquanto eu passava, no espelho do banheiro enquanto lavava as mãos, nos corredores do supermercado. Cada vez que a via, ela estava mais perto, seu olhar mais intenso, mais acusador. Era como se ela estivesse me assombrando, se aproximando a cada aparição. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, a vi de relance no espelho do corredor. Estava parada logo atrás de mim, com a mão estendida para o meu ombro, a boca se movendo como se estivesse sussurrando algo. Virei-me num instante, com o coração aos pulos, mas ela não estava lá. Eu estava desmoronando, me afundando em um estado de pavor e paranoia. Não conseguia me concentrar no trabalho, não conseguia dormir, não conseguia escapar da sensação de que ela estava sempre lá, observando, esperando. E então ela começou a falar comigo. No início, era apenas um sussurro fraco, quase inaudível,
como o som de folhas balançando ao vento. Mas a cada noite, o sussurro ficava mais alto, mais claro, preenchendo minha cabeça com acusações, com culpa. Por que você me esqueceu, Lucy? Como pôde me abandonar? Os sussurros me seguiam por toda parte, enchendo minha mente de dúvidas, de culpa, de um medo estranho e insistente de que eu tinha feito algo terrível, algo imperdoável. No 20º dia, sua presença havia se tornado sufocante. Era como se ela fosse uma sombra que se agarrava a mim, se alimentando do meu medo, crescendo a cada dia. Os sonhos se tornaram violentos, preenchidos com memórias distorcidas de coisas que eu não reconhecia, lugares que nunca estive, momentos que pareciam reais e alienígenas ao mesmo tempo. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, senti seu hálito frio contra minha bochecha, sua voz um sussurro venenoso no meu ouvido. Você tirou tudo de mim, Lucy. Minha vida, minha felicidade. Você me substituiu, mas eu não vou ser esquecida. Tentei gritar, me mover, mas meu corpo estava congelado, paralisado pelo medo. Seus dedos roçaram minha bochecha, frios e afiados, e então ela sumiu, deixando-me tremendo, ofegante, com o coração batendo como um tambor de terror. Na manhã seguinte, acordei para encontrar meu celular cheio de mensagens de amigos e familiares, todos fazendo a mesma pergunta. Quem é a garota nas fotos com você? Confusa, abri minhas redes sociais, o sangue gelando ao ver as fotos. Em cada uma delas, lá estava ela, bem ao meu lado, sorrindo com aquela mesma expressão distorcida. Seu braço estava ao redor dos meus ombros, seu rosto perto do meu, como se fôssemos melhores amigas. Mas eu não me lembrava de tirar aquelas fotos, não me lembrava de ela estar ali. Agarrei o celular, ligando para meus amigos, tentando explicar, tentando fazê-los entender, mas todos responderam da mesma maneira. Ela está com você há anos, Lucy. Como você pôde esquecê-la? Era como se o mundo tivesse se reescrito, apagando a verdade e substituindo-a por uma versão distorcida da realidade. Todos que eu conhecia acreditavam que ela era real, que sempre esteve ao meu lado, mas eu sabia que era mentira. Eu sabia que ela era uma intrusa, um fantasma, uma sombra que havia se infiltrado na minha vida, e agora a estava destruindo por dentro. E então, uma noite, ela voltou para mim no sonho, pela última vez. Estávamos de volta no mesmo espaço escuro e vazio do primeiro sonho. Ela estava lá, parada na minha frente, o rosto retorcido de ódio, os olhos cheios de desprezo. Por que você me esqueceu, Lucy? Ela exigiu, a voz um sussurro venenoso. Você tirou tudo de mim. Você me empurrou para fora, mas eu voltei e vou tomar tudo. Tentei gritar, implorar, suplicar, mas nenhum som saiu. Estava congelada, presa, impotente enquanto ela estendia a mão, os dedos frios e afiados cavando em minha pele. Você teve sua chance, ela sussurrou, o rosto a centímetros do meu. Mas agora, você é quem será esquecida. Acordei na manhã seguinte com o coração disparado, a mente tomada por um terrível pressentimento. Levantei-me da cama, as mãos trêmulas, e olhei ao redor do quarto. Algo parecia diferente, errado, mas eu não conseguia identificar o que. Peguei o celular, tentei ligar para um amigo, mas ninguém atendeu. Mandei mensagens, desesperada por uma resposta, mas havia apenas silêncio. Foi então que olhei no espelho e senti meu estômago afundar. Meu reflexo me encarava de volta, mas estava apagado, esmaecido, como se eu estivesse me tornando um fantasma, uma sombra de mim mesma. E então eu a vi, parada logo atrás de mim, com um sorriso triunfante, os olhos brilhando de satisfação. Adeus, Lucy. Ela sussurrou, a voz suave e zombeteira. Agora, esta é a minha vida. Tentei gritar, lutar, mas era tarde demais. O mundo se dissolveu ao meu redor, escorregando na escuridão, enquanto sentia minha existência sendo apagada, esquecida, substituída. Agora, estou presa, um fantasma, uma sombra, observando enquanto ela vive minha vida, enquanto meus amigos e familiares a abraçam, alheios à verdade. Eles não se lembram de mim, nem sabem que eu existi. Sou apenas uma memória esquecida, um leve sussurro na parte de trás de suas mentes. E às vezes, tarde da noite, quando ela olha no espelho, eu a vejo me observando, sorrindo com aquele sorriso torto, sabendo que estou presa, impotente, esquecida, para sempre. O quarto sem saída. Era só um sonho, eu dizia a mim mesmo. Só um sonho distorcido e sufocante. No começo, não dei muita importância. Todo mundo tem pesadelos.
Mas esses não eram pesadelos comuns. Neles, eu me via preso em um quarto. Uma pequena caixa sem características, com 4 paredes cinzas pálidas, sem janelas, sem portas. Nada além de paredes que pareciam apertar de todos os lados. O silêncio era absoluto. O ar denso, e por mais alto que eu gritasse, ninguém respondia. Eu acordava encharcado de suor, ofegante, com o coração disparado como se tivesse corrido uma maratona. No sonho, eu procurava uma saída, passava as mãos pelas paredes, pressionava, socava, esperando por uma saída oculta. Mas não havia nada. As paredes eram frias, duras, impenetráveis. Minha voz ecoava de volta, fraca e desesperada, desaparecendo no silêncio. Eu gritava até minha garganta ficar em carne viva, mas nada nunca mudava. Quando eu acordava, o alívio era instantâneo. Minha cama, meu quarto, a luz do dia entrando pela janela. Tudo parecia tão incrivelmente normal. Mas a cada noite, o sonho voltava, as paredes fechavam-se e o pânico me consumia de novo. Depois de uma semana, as coisas começaram a mudar. Pequenas mudanças no início, coisas que tentei ignorar. Certa manhã, percebi que a porta do meu quarto estava difícil de abrir. Puxei, sentindo uma resistência estranha, mas eventualmente ela cedeu. Apenas madeira velha, pensei, embora a madeira fosse nova. Mais tarde, nesse mesmo dia, a janela da cozinha recusou-se a abrir. Tentei soltar o trinco, murmurei xingamentos e finalmente desisti. Só quando me afastei, percebi que não conseguia lembrar por que queria abri-la em primeiro lugar. Um desconforto sutil começou a tomar conta de mim, mas eu o reprimi, dizendo a mim mesmo que estava imaginando coisas. Naquela noite, o sonho foi pior. As paredes pareciam mais próximas do que nunca, pressionando como se estivessem vivas, tirando o ar dos meus pulmões. Acordei ofegante, agarrando o peito, o coração batendo tão forte que doía. Meu quarto parecia mais frio do que de costume, mais escuro, como se as sombras tivessem se espalhado, pressionando-se nos cantos, observando-me. No 10º dia, acordei e tentei sair do quarto, mas a porta não abriu. Girei a maçaneta, puxei, até tentei me jogar contra ela, mas nada. O ar parecia mais pesado, como se estivesse se tornando denso, pressionando-se contra mim. Depois de horas, ou o que pareceu horas, finalmente consegui abrir a porta, tropeçando para o corredor, o coração acelerado. Mas ao olhar ao redor, um frio tomou conta de mim. O corredor parecia errado. Tudo estava no lugar de sempre, mas as paredes pareciam mais estreitas, as sombras mais compridas. Balancei a cabeça, esfreguei os olhos, disse a mim mesmo que estava apenas cansado. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava mudando. Nos dias seguintes, tudo só piorou. Minhas portas, minhas janelas, todas pareciam resistir, como se tentassem me manter lá dentro. E a cada noite, o sonho voltava, mais vívido do que nunca. Eu podia sentir as paredes se fechando, ouvir o leve eco da minha própria respiração batendo nas paredes, como se o quarto estivesse vivo, escutando. Agora, eu quase não dormia. Toda vez que fechava os olhos, podia sentir aquele quarto se infiltrando na minha mente, me engolindo por completo. Tentei ligar para meus amigos, mas as chamadas não completavam. A linha caía, substituída por um silêncio estranho e crepitante que me fazia arrepiar. Até meu celular parecia estar conspirando contra mim. Uma manhã, ao entrar na sala, notei algo estranho. As janelas estavam completamente pretas, como se alguém as tivesse pintado. Eu não conseguia ver nada lá fora, nem mesmo um vestígio de luz. Meu coração disparou enquanto eu me aproximava, pressionando as mãos contra o vidro frio, mas por mais que eu tentasse, não conseguia ver nada. A sala parecia mais fria, mais escura, e eu tinha a sensação nauseante de que as paredes estavam mais próximas do que antes. Comecei a andar de um lado para o outro, meus passos ecoando no silêncio, as sombras se movendo a cada passo. Eu sentia que estava sendo observado, como se algo estivesse espreitando além do meu campo de visão, esperando que eu baixasse a guarda. Eu não aguentava mais. Precisava sair. Peguei meu casaco, fui até a porta, mas, ao tentar abri-la, ela não se moveu. Tentei as janelas, mas estavam todas trancadas, o vidro frio e inflexível.
O pânico subiu ao meu peito enquanto eu passava de um cômodo para outro, cada porta, cada janela se recusando a abrir. O ar ficou denso, pesado, e eu podia sentir as paredes se fechando, como se estivessem encolhendo, me encurralando. Encostei-me em um canto da sala de estar, o coração acelerado, respirando em arfar. E então, ao olhar ao redor, percebi onde estava. As paredes estavam vazias, sem características, exatamente como no quarto dos meus pesadelos. Eu estava no quarto sem saída. Não sei quanto tempo fiquei lá, andando, gritando, arranhando as paredes. Horas, talvez dias. O tempo parecia distorcer, esticar e torcer, escorrendo como areia entre os dedos. Tentei me forçar a acordar, convencido de que isso era só mais um pesadelo, mas eu não conseguia. Estava completamente acordado, e as paredes eram reais, sólidas, me prendendo. Então, do nada, uma porta apareceu. Era pequena, mal visível na penumbra, mas estava lá. Corri até ela, o coração acelerado, as mãos trêmulas enquanto girava a maçaneta. A porta se abriu e eu tropecei para fora, desesperado por liberdade. Mas, em vez de minha casa, encontrei-me em outro quarto, quase idêntico ao primeiro. As mesmas paredes vazias, o mesmo silêncio sufocante. Olhei ao redor, o pulso disparado, e avistei outra porta no final do quarto. Corri até ela, a abri, mas ela só levava a outro quarto, e mais outro, cada um idêntico, cada um fechando-se mais e mais. Dias devem ter se passado. Perdi a noção do tempo, perdi a noção de mim mesmo. Eu estava faminto, com sede, meu corpo fraco, minha mente se desfazendo. Os quartos continuavam se multiplicando, torcendo-se em loops intermináveis, cada um beco sem saída, cada um fechando-se mais e mais. As paredes pareciam pulsar, respirando com uma vida própria. E agora eu podia ouvir sussurros suaves e zombeteiros, ecoando de todos os cantos. Eles me conheciam cada medo, cada insegurança, e usavam isso contra mim, alimentando-se do meu pânico, ficando mais fortes a cada segundo. Comecei a ouvir vozes familiares, como se fossem meus amigos e minha família me chamando, mas distorcidas, cheias de malícia. Elas sussurravam meu nome, suas palavras escorrendo com veneno, dizendo que eu nunca escaparia, que era aqui que eu pertencia. E então, eu entendi. O quarto não estava apenas me prendendo, ele estava me absorvendo, me consumindo. Eu estava me tornando parte dele, minha mente, minha alma, fundindo-se com as paredes, perdida no labirinto infinito do meu próprio pesadelo. Quando os amigos dele finalmente vieram procurá-lo, não encontraram nada. A casa estava vazia, intocada, como se ninguém tivesse vivido lá por anos. Eles vasculharam cada quarto, cada armário, mas não havia sinal dele, nenhuma pista de onde ele poderia ter ido. Mas se você ficar na casa, no silêncio da noite, consegue ouvir. Um leve eco, como o som de alguém batendo nas paredes, uma voz desesperada chamando, presa para sempre em um quarto sem saída. O demônio adormecido. Tudo começou com a sensação de estar sendo observado. Todas as noites, assim que eu estava prestes a adormecer, sentia aquela presença pesada e sufocante no quarto. No início, tentei ignorar, acreditando que era apenas paranoia ou medo natural do escuro. Mas a sensação persistia, pairando sobre mim como uma névoa espessa e inquebrável. Era como se algo ou alguém estivesse escondido nas sombras, esperando, observando. Os sonhos começaram alguns dias depois. Neles, eu estava deitado na minha cama, exatamente como na vida real, mas o quarto estava mais escuro, mais frio. Eu olhava para o teto, paralisado, incapaz de me mover, e era então que eu o sentia. A presença. Uma figura emergia das sombras, alta e esguia, com olhos ocos e ardentes que pareciam perfurar minha alma. Não se movia, não fazia som algum. Apenas me encarava, sem piscar, como se estivesse me estudando, esperando algo. Quanto mais eu olhava, mais sentia sua fome, um desejo sombrio e insaciável que se infiltrava nos meus ossos, enchendo-me de um medo tão intenso que eu mal conseguia respirar. Acordava ofegante, encharcado de suor, com o olhar do demônio ainda queimando em minha mente. Cada noite,
Os sonhos se tornavam mais intensos, mais vívidos, até que eu podia sentir a presença do demônio mesmo depois de acordar. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, tentando dormir, senti novamente aquela opressão pesada sobre mim. Meu coração disparou e fechei os olhos com força, esperando que desaparecesse. Mas então, pelo canto do olho, vi algo. Uma sombra, mais escura que o restante, escondida no canto do quarto. Forcei-me a manter a calma, dizendo a mim mesmo que era apenas imaginação, um truque de luz. Mas enquanto eu observava, a sombra se movia, solidificando-se, tomando uma forma vagamente humana. Fiquei imóvel, meu fôlego preso na garganta, enquanto via 2 pontos de luz. Os olhos. Eram ocos, ardendo com um brilho vermelho doentio, observando-me do outro lado do quarto. Queria gritar, me mover, correr, mas meu corpo não respondia. Fiquei ali, paralisado, enquanto a figura me observava, sem piscar, com um olhar penetrante e intenso. E então, tão rápido quanto havia surgido, a figura desapareceu nas sombras, sumindo como se nunca estivesse lá. Fiquei na cama, tremendo, incapaz de afastar a sensação de que ainda estava ali, espreitando além da minha visão, esperando que eu baixasse a guarda. No 10º dia, eu estava um caco. Não conseguia dormir, nem comer. Não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo caçado. O demônio assombrava todos os meus pensamentos, seu olhar queimando em mim, enchendo meus sonhos de escuridão e medo. Cada noite, ele se aproximava mais, sua sombra se estendendo pelo quarto, seus olhos fixos nos meus. Eu sentia sua presença, fria e sufocante, me prendendo na cama. E então, uma noite, ele falou. Sua voz era um sussurro baixo e gutural, como o som de pedras raspando contra metal. Estou esperando, ele sussurrou, suas palavras ecoando em minha mente, preenchendo-me com um terror tão intenso que pensei que poderia desmaiar. Tentei gritar, me mover, fazer qualquer coisa para romper aquele olhar, mas estava paralisado, preso em sua presença, impotente enquanto ele se aproximava, centímetro por centímetro. Sua sombra se estendeu sobre mim, enchendo o quarto de escuridão, me sufocando, pressionando até eu pensar que seria tragado pelo vazio. Quando acordei, estava coberto de arranhões. Linhas finas e vermelhas cruzavam meus braços e peito, como se algo tivesse arrastado garras afiadas pela minha pele. As feridas ardiam, a dor uma lembrança cruel de que o demônio era real, de que ele estava vindo atrás de mim. Os dias passaram em uma névoa de medo e exaustão. Toda noite, o demônio se tornava mais forte, sua presença mais intensa, mais real. Ele sussurrava para mim, sua voz preenchendo o quarto, envolvendo-me como uma canção de ninar sombria e distorcida. Você não pode escapar, ele sussurrava. Você é meu. Tentei de tudo para me livrar dele. Dormi com as luzes acesas, deixei a TV ligada, até considerei me mudar, mas nada funcionava. Não importava onde eu fosse, podia sentir sua presença, espreitando além da minha visão, esperando que eu adormecesse. E os arranhões continuaram. Todas as manhãs, eu acordava com novas marcas, profundas e dolorosas, como se o demônio estivesse me reivindicando, marcando-me como sua posse. Meus braços, meu peito, até meu pescoço estavam cobertos de linhas vermelhas, cada uma um lembrete do pesadelo que minha vida havia se tornado. Sentia-me desmoronando, minha mente se desfazendo sob o peso de seu olhar, seus sussurros, sua presença incessante. Eu estava preso, um prisioneiro em minha própria casa, em minha própria mente, sem escapatória. Na 20ª noite cheguei ao meu limite. Deitei na cama, meu corpo exausto, minha mente entorpecida, esperando que o demônio aparecesse, que os sussurros começassem. Mas dessa vez era diferente.
O quarto estava mortalmente silencioso, o ar espesso e pesado, preenchido com uma pressão opressiva que me sufocava, dificultando minha respiração. Senti um arrepio frio percorrer minha espinha ao perceber que o demônio já estava ali, que ele estava esperando, observando, mais perto do que nunca. Forcei-me a olhar ao redor do quarto, o coração acelerado, e foi então que o vi. O demônio estava ao lado da minha cama, seus olhos ocos e ardentes fixos em mim, sua forma distorcida e sombria pairando sobre mim como uma nuvem negra. Seu rosto estava contorcido, uma máscara grotesca de ódio e fome, sua boca torcida em um sorriso predatório e irregular. Ele estendeu a mão, longa e esquelética, com dedos terminados em garras afiadas e negras. Tentei gritar, me mover, mas meu corpo estava congelado, paralisado pelo medo, pelo peso de seu olhar. O demônio se inclinou, seu rosto a centímetros do meu, seu hálito frio e rançoso enchendo minhas narinas com o fedor da decomposição. Agora você é meu, ele sussurrou, sua voz baixa e zombeteira. Você não pode escapar de mim. Senti suas garras pressionando contra minha pele, afiadas e implacáveis, enquanto traçavam uma linha pela minha bochecha, deixando um arranhão fino e vermelho. A dor era aguda, cortante, um lembrete cruel de seu poder, de seu controle. E então ele subiu na cama, sua sombra se estendendo sobre mim, me envolveu em escuridão, seu peso pressionando contra meu peito, esmagando o ar dos meus pulmões. Eu podia sentir sua fome, seu desejo de consumir, de devorar, de me arrastar para a escuridão com ele. Lutei, tentei me soltar, mas era inútil. O aperto do demônio era implacável, seu olhar inflexível, sua presença sufocante. Podia sentir-me escorregando, minha visão se turvando, minha mente se desvanecendo enquanto ele me puxava para baixo, para o vazio. Na manhã seguinte, a cama dela estava vazia. Os amigos vieram procurá-la, preocupados após dias de silêncio, mas ela já não estava mais lá. O quarto estava frio, escuro, cheio de um silêncio estranho que parecia se infiltrar neles, enchendo-os com uma sensação de medo que não conseguiam explicar. Encontraram a cama em desordem, os lençóis rasgados, cobertos de arranhões profundos, como marcas de garras. E na parede, bem acima de onde sua cabeça repousava, havia uma única marca de mão escura, queimada na pintura, um lembrete distorcido do pesadelo que a havia reclamado. Ninguém pôde explicar o que havia acontecido, mas aqueles que entraram no quarto disseram que sentiam algo os observando, uma presença pesada e opressiva, espreitando além de sua visão. E, se permanecessem ali por tempo suficiente, se escutassem com atenção, podiam ouvir o sussurro zombeteiro de um demônio, esperando por sua próxima vítima.